Cocaína e anfetaminas. À primeira vista, podem até parecer drogas parecidas, né? Ambas são psicoestimulantes poderosos, mas quando a gente olha de perto, lá na farmacologia, elas são praticamente opostas. E é exatamente essa diferença que nós vamos desvendar hoje. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Chave Fechadura, com o professor e farmacêutico Leandro Giorgetti. Para quem está cursando farmácia, entender a fundo a diferença entre esses dois estimulantes é, fundamental. Então, vamos direto ao que interessa. Bom, para começar, tanto a cocaína quanto as anfetaminas são estimulantes do sistema nervoso central. Elas aumentam o estado de alerta, a energia, causam euforia, mas o jeito que elas fazem isso é completamente diferente. E é essa diferença que leva a consequências clínicas e toxicológicas bem distintas. Para a gente começar a entender essa história, o primeiro passo é olhar a farmacocinética, que nada mais é do que entender a jornada da droga no nosso corpo, ou seja, como o organismo absorve, distribui e se livra dela. Essa é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. E agora, olhem só para essa tabela. O contraste aqui é gritante. A meia-vida da cocaína é de mais ou menos 1 hora. É muito curta. Em compensação, as anfetaminas, nossa, elas ficam no corpo por muito mais tempo, podendo passar de 30 horas. E isso, claro, impacta diretamente na duração do efeito e no tempo que a gente consegue detectar na urina. E essa duração de 8 a 13 horas da anfetamina é um ponto-chave. Pensem no estresse para o sistema cardiovascular. O efeito da cocaína é como uma corrida de 100 metros, super intensa, mas rápida. Já o da anfetamina é uma maratona. É uma sobrecarga que dura horas e horas. E na toxicologia, essa diferença de tempo é crucial. Agora sim, chegamos no coração da nossa análise, o mecanismo de ação. Como, exatamente, essas drogas mexem com os níveis de dopamina no cérebro. É aqui que a história se divide completamente. De um lado, a gente tem um bloqueador, do outro, um reversor. Vamos usar a nossa analogia do canal, a da chave fechadura. Pensem na cocaína como uma chave que entra na fechadura do transportador de dopamina e quebra lá dentro. Ela fica presa, entupindo o caminho. Simples assim. O resultado desse bloqueio, a dopamina, a noradrenalina e a serotonina não conseguem ser puxadas de volta para dentro do neurônio. Elas ficam se acumulando do lado de fora, na fenda sináptica, e continuam estimulando os receptores sem parar. É como se gerasse um grande engarrafamento de neurotransmissores. Agora, vamos para a anfetamina. Se a cocaína emperra a fechadura, a anfetamina é tipo uma chave mestra que não só abre a porta, mas reprograma todo o sistema para funcionar ao contrário. Ela não apenas impede a dopamina de entrar, ela força a dopamina a sair. É um processo bem mais invasivo em 3 etapas. Primeiro, a anfetamina engana o transportador e entra no neurônio. Lá dentro, ela força a dopamina a sair dos seus estoques, que são as vesículas. Com tanta dopamina solta dentro da célula, o transportador inverte sua função. Em vez de colocar para dentro, ele começa a bombear dopamina para fora, inundando a sinapse. E essa frase resume a ópera de forma brilhante. Uma impede a limpeza, a outra força um vazamento em massa. São 2 caminhos totalmente diferentes para chegar num resultado parecido, que é ter muita dopamina na sinapse. Mas as consequências? Essas são bem diferentes. E daí? Por que toda essa diferença molecular importa na prática clínica, na emergência, no dia a dia da farmácia? Porque é isso que define o perfil de toxicidade de cada substância. Olhem só esse exemplo bem claro. As 2 drogas aumentam o risco de AVC, o acidente vascular cerebral. Mas o tipo de AVC tende a ser diferente. A cocaína, com seu efeito superpotente e rápido de contrair os vasos, está mais ligada ao AVC isquêmico, ou seja, por entupimento. Já a anfetamina, por causar uma hipertensão que dura horas, aumenta o risco de um vaso se romper, levando ao AVC hemorrágico. E as diferenças não param por aí. A hipertermia, que é o aumento perigoso da temperatura do corpo, é muito mais grave com anfetaminas, justamente pela sua longa duração. A cocaína tem uma cardiotoxicidade bem particular, porque ela também age como um anestésico local, bloqueando canais de sódio, e isso pode gerar arritmias fatais. E no uso crônico, os danos aos neurônios de dopamina parecem ser bem mais evidentes com as anfetaminas. Então, a questão que fica para a gente fechar o raciocínio é essa. A farmacocinética de curta duração da cocaína acaba impulsionando um padrão de uso compulsivo, de usar de novo e de novo para manter o efeito. Por outro lado, a longa duração das anfetaminas cria uma janela de estresse tóxico muito maior para o organismo. Cada droga, com sua farmacologia única, desenha um caminho de riscos bem diferente para o usuário. É isso, pessoal. Agradecemos por você assistir esse vídeo.
Esperamos que este conteúdo tenha sido muito útil para você. Inscreva-se no canal Chave Fechadura e compartilhe com seus colegas e em suas redes sociais. Até a próxima!